Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal, Pastor Rafael Souza, palavras do céu para ativar a sua vida. E eu tenho uma palavra edificante para você e para a sua família. Não saia, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo e se gostou, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e fale com você. Quantos estão preparados para viver uma virada extraordinária aqui? Hoje é seu dia. Hoje começa o dia da sua virada extraordinária no teu casamento, no teu ministério, na tua família, nas tuas finanças. É hoje. Mas para viver uma virada extraordinária, é necessário crescer. É necessário crescer. Essa palavra Deus me deu, ministrei ontem na igreja, na IBN Umas, e eu quero trazer essa palavra aqui também, a IBN Itaberaí, IBN Chamar. Abra comigo a sua Bíblia, vai ser projetado aqui também, Lucas capítulo 2, verso 41 ao 52. Lucas capítulo 2, verso 41 ao 42. Você pode dizer comigo assim, ó, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Eu gostaria que você aumentasse o tom da tua voz agora e falasse novamente, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, fala comigo. Fala, Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a sua voz nessa noite. Aleluia. Lucas 2, 41. Vamos lá, Lucas 2, 41. Está sendo projetado aqui. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém. Olha só, sem que os pais dele o soubessem. Pensando também que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito com a sua inteligência e das suas respostas. Logo os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, repita comigo, sabedoria. Mais forte, sabedoria. Estatura e graça diante de Deus e dos homens. Fiel é a palavra de Deus nesse lugar, amém? Fiel é a palavra de Deus neste lugar, e que a palavra de Deus fale ao teu coração nessa noite. Então nós começamos essa história, essa narrativa aqui, de Lucas, o apóstolo Lucas, médico, andava com Jesus, a respeito de uma situação não tão assim normal. Um pai, uma mãe que esqueceu seu filho numa festa. Olha só, se passou um dia de caminhada de volta para Nazaré, ali fez falta do menino, procurou o menino no meio do povo, dos companheiros de viagem, e não o encontrou. Um dia depois de ter saído de Jerusalém, da festa da Páscoa. Olha só que narrativa, uma narrativa que deixa os pais que me veem agora e me ouvem, e que estão presentes agora, com o coração angustiado. Imagina você esquecer seu filho ou a sua filha numa festa, passar um dia e não ir embora para casa, e só depois disso
lembrar que esqueceu do menino. Olha só, que situação. Uma narrativa que começa a trazer para nós algumas situações. Primeira coisa, os pais de Jesus esqueceram seu filho e depois se admiraram com ele, com o que ele estava fazendo. Jesus estava onde? No templo, falando com quem? Com os doutores. 12 anos de idade. Menino de 12 anos de idade, um adolescente de 12 anos de idade, sentado no meio de doutores, ouvindo e ensinando e falando. O que eu compreendo aqui, pastor? A primeira coisa que eu compreendo aqui, que não é a idade que vai te levar a uma maturidade, é o seu tempo com Deus. Sabe por quê? Jesus com 12 anos aqui, menino, um menino em formação emocional, intelectual, física, espiritual, sentado no meio dos doutores, ouvindo e ensinando. Então não é a idade que vai te levar a um conceito de maturidade e de crescimento. Repita comigo, é necessário crescer. Não, seja mais forte e convicto para você mesmo, é necessário crescer. Não, você não me convenceu ainda, bate a mão assim no seu peito e fala assim, ó, é necessário crescer. É necessário crescer. Vira por mão da sua direita e fala, é necessário crescer. Agora vira por mão da sua esquerda e fala, é necessário crescer. É necessário crescer. Como você encerra o 2020? O que você escreveu para Deus, na carta para Deus, na virada 19 e 20? O que você relatou ali? Projetos ministeriais, financeiros, projetos pessoais, emocionais. O que você escreveu ali naquela carta na virada do ano 19 e 20? O que você projetou esse ano para o ano da conquista? Ou será que você realmente creu naquela palavra que seria o ano da conquista? Será que na virada do ano, quando foi ministrado aqui, quando foi liberado sobre a igreja, IBN Itaberaí, IBN Chamar, que seria o ano da conquista, será que você pegou posse dessa palavra e viveu conquistas esse ano? Ou será que você, quando chegou no primeiro trimestre da pandemia, chegou em algum dos pastores e pediu para mudar o tema do ano? Sabia disso? Teve pessoas que falaram assim, pastor, é necessário mudar o tema do ano, porque esse ano não vai romper, porque esse ano não vai ser o ano da conquista. Como você veio levando e consumindo e tomando posse dessa palavra que foi liberada aqui nesse altar durante todos esses 12 meses de 2020? Como você chega hoje? Repita comigo, é necessário crescer. É necessário crescer. Na Bíblia, a mensagem diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e era abençoado por Deus e por os homens. Olha só, ser abençoado por Deus e pelos homens. Que algo extraordinário. Jesus, com 12 anos, crescia em graça, em sabedoria e em estatura. Da mesma forma que crescia o profeta e o menino Samuel, filho de Ana. Samuel vivia num tempo onde a presença do Senhor não era mais pulsante. O próprio sacerdote Eli não tinha mais experiências com Deus. Os filhos de Eli totalmente corrompidos com tudo o que acontecia ali. E ali Samuel, um homem separado por Deus, mesmo sendo criança, ouvia a voz que vinha do céu. Qual é a voz que você escutou esse ano? Sabe por quê? Porque as vozes que ouvimos esse ano te trouxe até aqui. As vozes que você ouviu esse ano te trouxe até aqui. A voz da mídia televisiva, quando você abre, quando você liga a TV, ela fala para você assim, ó. E ela fala só caos, só pandemia, só isso.
Aí você olha para aquilo e fala assim: uau, eu estou morto, estou acabado, a igreja vai acabar, a igreja fechou, o meu casamento não vou suportar, e as minhas finanças então não vou conseguir romper. Crises, recesso, situações, decretos. Vivemos isso durante todo esse ano, ou grande parte desse ano. E a mídia colocou dentro de nós que nós estávamos mortos. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós decretamos que nós somos salvos. Não, você não entendeu. Eu vou repetir. Tem crente aí avivado neste lugar? Tem crente cheio do Espírito Santo neste lugar? A TV diz para mim e para você que nós estamos mortos, mas a palavra de Deus diz que nós somos salvos, libertos, transformados. O que você leu esse ano? O que você escutou esse ano? Repita comigo: é necessário crescer. Não, é necessário crescer. Você não me convenceu ainda, é necessário crescer. Uau! Então eu quero conduzir você nessa noite a estágios de crescimento, a estágios para viver uma vida, uma virada extraordinária, amém? Mas para viver uma virada extraordinária, é necessário que nós compreendamos alguns princípios. Qual é o primeiro princípio? A visão para o crescimento, a visão para a virada, a visão começa no coração do líder. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que há o anjo da igreja. Amém? Por isso? Não precisa aqui relatar de forma teológica sobre isso. E às vezes, nós queremos confundir o coração do nosso líder. Nós queremos trazer situações para dentro da igreja. Pastor, essa visão aqui é melhor. Eu quero pedir para você que está com a Bíblia aberta, lendo Bíblia, fecha a sua Bíblia e escuta a palavra. Pronto. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Bíblia só em casa. Você que está no telefone celular, desliga seu Wi-Fi. Desliga, coloca no modo avião e escute a palavra de Deus. Amém? Sabe por quê? Porque as distrações têm matado a palavra. São detalhes que têm matado aquilo que tem lançado aqui de cima desse altar. São detalhes que você às vezes não escuta num culto e você fica assim: meu Deus, o que está acontecendo isso na igreja mesmo? As distrações têm roubado o propósito. Repita comigo: é necessário crescer. Está quase me convencendo, é necessário crescer. A visão começa no coração do líder. E muitas vezes, nós queremos trazer situações: pastor, pastora, essa visão aqui é melhor. A igreja fulano de tal está crescendo mais com essa visão. Não, essa visão de discipulado, de célula, não, acabou. Esse negócio de discipulado não existe. Esse negócio de encontro com Deus, semana da virada, campanha, isso não existe mais. Olha só, isso tem entrado de uma forma tremenda dentro da igreja e tem contaminado o povo. O que mais? Quais são outros princípios? O crescimento, a virada extraordinária vai exigir de mim, de você, uma santidade e uma intensa busca pela presença de Deus. Uau, só um deu glória a Deus. Bacana demais isso. Vale a pena um só ser salvo. Vale a pena um só dar glória a Deus. Você quer viver uma virada extraordinária? Amém ou não amém? É necessário crescer. Você quer viver uma virada extraordinária? É necessário crescer. É necessário crescer. E isso vai exigir de nós santidade e busca pela presença de Deus. Amém? Terceiro princípio, o verdadeiro crescimento ou a virada extraordinária é um trabalho de equipe, unidade. Não existe bênção no corpo rachado. Não existe bênção quando o corpo de Cristo está rachado, onde não há unidade. E a primeira unidade, ela tem que estar dentro da sua casa, no seu casamento. A primeira concordância para crescer e para viver uma vida extraordinária, uma virada extraordinária, é ter concordância dentro do seu lar, no seu casamento.
nas suas finanças pessoais, no seu ministério, no seu discipulado, na sua cobertura espiritual. Repita comigo, é necessário crescer. E outra coisa, não tente viver uma virada extraordinária sozinho. Ninguém anda sozinho. Ninguém consegue andar sozinho. Não, pastor, agora eu não vou mais à igreja. Eu aprendi um método de ficar agora lendo a palavra em casa. Aleluia, glória a Deus. Eu recebo a ceia pelo correio. Eu dizimo via internet QR Code. Eu estou em casa e você salvo. Uau. Meu Deus, hein? Forte, né? E aí? Você vai crescer sozinho? Você vai viver uma virada extraordinária sozinho? Você tem comunhão? Sem compartilhar com os irmãos? Pense bem. Como diz um ditado popular, que todos nós já dizemos ou já ouvimos um dia, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. O preço para viver uma virada extraordinária, primeira coisa, priorize o lugar secreto. Amém? Você está aí ainda? Você está vivo ainda? Então fala com você de novo aí, é necessário crescer. Até no final do culto você vai me convencer. Priorize o lugar secreto. Lucas também conta a trajetória de Jesus, até chegou numa aldeia, num lugar, e ali encontrou Marta e Maria. Marta, toda preocupada, essa referência está lá em Lucas 10, 38 e 42, você pode anotar aí. Jesus chegou ali para descansar, para comer, e ali Marta preocupada, limpando a casa, varrendo, tirando a poeira, tirando a teia de aranha, e, meu Deus, e Maria pegou e foi adorar Jesus aos pés dele. Ela priorizou a presença, ela priorizou o lugar secreto com o Pai. Ela não ficou preocupada com aquilo que estava lá fora, os burburinhos, os ventos, as preocupações, as contas para pagar, os boletos, os cheques para cair. Não, ela preocupou com o lugar secreto, ela priorizou a intimidade com o Pai. Maria estava ali, se prostrou aos pés de Jesus. E Marta, Jesus, você não está vendo aí o tanto de coisa que eu tenho que fazer? E Maria está aí, sem me ajudar. Jesus falou assim, ó, Marta, Marta, calminha aí, queridinha. Ela escolheu a melhor parte. Você tem escolhido a melhor parte nesse tempo? Como está o seu tempo a sós com Deus? Como está o seu nível de intimidade com Deus? Sabe por quê? Porque o que mantém a igreja de pé não são as atividades, os eventos, é a intimidade. O que mantém nós como igreja de pé não são as semanas da virada, não são os cultos de campanha, tudo isso é importante, eu sei, mas o que mantém eu e você como igreja de pé é a nossa intimidade com o Pai, é o nosso relacionamento com o Pai. Sabe por quê? Porque as igrejas de evento, as igrejas de entretenimento esse ano, elas não existem mais. As igrejas comerciais, elas não existem mais. Mas a igreja da intimidade, a igreja do devocional, ela permanece de pé e ela cresce. E ela cresce. E nós somos essa igreja, amém? Uma igreja que cresce. E para viver uma virada daqui, né? Virada extraordinária, tudo isso é uma consequência do seu lugar secreto com Deus. Crescimento ministerial, espiritual, financeiro, conjugal, familiar, tudo isso é uma consequência do lugar secreto. Posso ouvir um amém por isso? Segunda coisa que eu preciso entender, para viver uma vida extraordinária, uma virada extraordinária em 2021, eu tenho que tirar as distrações, eu tenho que bloquear as vozes contrárias, e eu preciso tirar a procrastinação da minha vida. Te pergunto aqui, ó, não precisa erguer a mão, não precisa fazer nenhum detalhe. Quantos aqui fizeram aliança com Deus, lá no virado do ano, que ia ler a Bíblia total esse ano? Ia fazer um propósito, não falei para não levantar a mão, para não constranger, aleluia. E não cumpriu.
Chegou lá no mês de fevereiro, nosso Deus, tem tanta coisa atrasado. Nossa, era para ler 4 capítulos por dia. Agora tem uma semana que eu não estou lendo, eu preciso ler 32, 7 vezes 2, 32, né? Não é não? 28? 28. 28 capítulos para colocar em dias. E isso ia acumulando todo dia. Repita comigo, é necessário crescer. É necessário crescer. Então, as distrações, elas matam o propósito. As distrações do dia a dia, elas matam o propósito de Deus na sua vida. Quer ver? Vamos lá, vamos abrir sua Bíblia? Vamos lá. Vamos navegar um pouquinho aqui? Vamos lá na primeira carta do apóstolo Paulo, a seu filho amado na fé, Timóteo. No capítulo 1, vamos ler o verso 3 e 5. Vamos lá? Não sei se vai ser projetado aqui, eu acho que não está na programação, mas vamos lá. Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui, ó. Para nós entendermos as vozes contrárias. Bloquear as vozes contrárias. Quando eu estava em viagem, rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. A fim de que não ensinem outra doutrina. Se Paulo estava dizendo isso aqui, quer dizer que existia outra doutrina, sem ser a doutrina de Cristo. Tinha alguma situação acontecendo na igreja, alguma coisa entrando, alguma visão entrando, alguma discussão entrando, alguma visão distorcida entrando. E Paulo falou, olha, eu vou, a fim de amoestar você, para que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa admoestação é o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas, olha aí, ó, olha o relato aqui, ó. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Olha que confusão, olha que situação que a igreja estava vivendo, coisas entrando, assuntos contrários entrando, e Paulo, olha aí, ó, escreve, olha, tem gente aí entrando com fábulas, com ilustrações românticas. Sabe quem está entrando no meio da igreja nesse tempo? Os influencers gospel, os influencers digitais gospel, tem entrado na sua mente, na minha mente, na sua mente, e destruído a essência do Evangelho, destruindo a essência da palavra de Cristo, da fé, da salvação, da santidade, do propósito, do chamado. Tem massageado o seu ego, o nosso ego, com palavras lindas, com discursos maravilhosos, com luzes, câmera, ação. Não, é necessário que nós vigiamos e fechamos a porta para esse tipo de influencers, que tem roubado a essência da palavra de Deus, que tem roubado a essência do Evangelho. E Paulo instrui isso, olha, eu quero que você fala sobre esse povo que está infiltrando no meio da igreja. Tire esse povo no meio da igreja, ensina a igreja. E sabe por quê? Porque a falsa doutrina, ela destrói o verdadeiro propósito do corpo. Posso ouvir um amém por isso? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Você pode dizer assim, ó, é necessário crescer. Está quase me convencendo, mais uma vez, vamos lá, é necessário crescer. Você quer viver uma virada extraordinária? É necessário crescer. Sabe por quê? Porque a igreja, ela tem vivido um tempo onde quer viver só de poder, só de maravilhas, só de milagres, só de oração em línguas, só de coisas grandes. Mas o poder, ele pode até atrair, mas o que mantém a igreja de pé é a presença de Deus. O poder, ele atrai, é lindo, é maravilhoso, e nós vivemos o poder de Deus aqui, amém? Nós vivemos milagres aqui, amém?
Testemunhos já foram contados aqui esse ano e serão contados ainda esse ano, de milagres, de poder neste lugar. Mas não viva apenas do poder, viva da presença. Lembra do encontro com Deus? Sexta, sábado, domingo. Uau! Poder, presença, manifestação do Espírito, batismo com o Espírito Santo, milagres. Nós vivemos um encontro com Deus. Nós oramos com uma pessoa uma vez, a perna dela cresceu na nossa mão. O osso da pessoa, da perna, cresceu assim na nossa mão quando a gente estava orando. Maravilha, sinais. Nós vivíamos tudo isso no encontro com Deus. Mas aí vem a segunda-feira. Vem um dia normal, um dia qualquer, o dia de levar as crianças na escola, o dia de pagar o boleto no banco, de pegar a filha no banco, de aguentar o chefe, de fazer o discipulado com o pastor, e isso, e mais aquilo. E o poder vai sendo o quê? Apagado. Vai sendo apagado. O poder sendo apagado. Por quê? Porque você não mantém a chama acesa. É necessário viver sim, de poder sim, mas mantenha a chama acesa da presença. Amém? Amém ou não amém? Estou encerrando já. Outra coisa que a gente precisa compreender: procrastinação, falei. Vozes contrárias, falei. O que mais que eu falei? As distrações. As distrações têm matado o propósito. Por exemplo, quando você lê lá Josué capítulo 9, conta a história linda de Josué, passou pelo Jordão, ali foi a Jericó, ali passou um probleminha ali em Ai, depois destruiu Ai completamente, e a fama de Josué foi sendo espalhada no meio da região. Beleza, ótimo até aqui. Aí chegou um momento aqui no capítulo 9, que Josué fez uma aliança com o povo, sem consultar a Deus. Um povo, os gibeonitas, que eram um povo distante, fingiram que moravam perto, começaram a vestir roupa de crente. Olha só, presta atenção, fica ligado aqui comigo. Começaram a vestir roupa de crente, bonito, começou a falar palavras de crente, palavras evangélicas, palavras eclesiásticas, doutrinas. Chegaram até Josué e todo o seu exército ali com roupas estragadas, o vinho no odre estava velho, o pão estava bolorento, estava sujo, estava feio, porque falaram assim para Josué: olha, nós vem de longe, viu? A gente vem de muito longe, porque a gente soube das maravilhas, daquilo que Deus tem feito. Mas os gibeonitas eram do lado. Josué, assim diz o capítulo 9, ele fez uma aliança com o povo, sem consultar a Deus. Gerou um problema para ele resolver depois. Depois, durante a guerra, descobriram que esse povo tinha mentido, tinha enganado, e eles não puderam fazer nada por causa da aliança que foi feita. Teve que Davi resolver lá na frente, né, pastor Flávio? Lá na frente, quantos anos depois, nem sei quantos anos depois, Davi teve que resolver esse problema dessa aliança. Cuidado com as alianças que você faz. Sabe por quê? Porque muitas vozes geram confusão. Não queira viver uma vida ministerial, uma vida espiritual, uma coxa de retalhos. Sabe por quê? Porque nós ouvimos fulano de tal, fulana de tal. Você tem ouvido a Jesus? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Porque você é um pouquinho de cada um. É um pouquinho daquele teólogo, é um pouquinho daquele mestre, é um pouquinho daquele profeta, é um pouquinho daquele apóstolo, é um pouquinho daquele pastor, é um pouquinho daquele evangelista, é um pouquinho de todo mundo. Ouve todo mundo, é uma coxa de retalhos. Mas você tem ouvido a voz que vem do céu, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo? Será que você tem ouvido a voz do seu pastor, que está aqui todo dia, orando por você, clamando pela tua vida, 24 horas disponível para te atender? Será que qual voz você tem ouvido nesse tempo? Cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças. Terceira coisa, para viver uma virada extraordinária, eu tenho que descobrir o meu lugar no corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Você pode repetir comigo? É necessário crescer. É necessário crescer. Olha só. Lá em Efésios 4, verso 1 a 15,
Paulo traz isso também a respeito dos ministérios. Um só Espírito, um só Deus, uma só fé, mas Deus trouxe alguns para apóstolos, outros para mestres, profetas, pastores, evangelistas. Cada um de nós devemos compreender o nosso lugar no corpo. Sabe por quê? Se nós não descobrirmos o nosso lugar no corpo, isso vai gerando em nós destruição, vai gerando em nós ciúmes. Ah, mas Deus está usando aquele pastor naquela área. Ah, sempre mais. Não! Para viver uma virada extraordinária em 2021, é necessário descobrir o seu lugar no corpo. Sabe por que às vezes você está sentado aí? O pastor Bruno ministrou aqui domingo. Eu não estava aqui, eu estava em viagem. Ouviu a palavra depois. Parabéns, pastor Bruno, pela ministração. Ele mandou o esboço antes da pregação. Glória a Deus. Sabe que às vezes você está sentado aí, como você está agora? Bonitinho, legal, cheiroso, lindo, linda. Aí o louvor vai vir ministrar. Aí o pastor vai orar aqui no final e começa a orar. Arabassuriê, decantariá, e bula. E você está ali também empolgado, recebendo de Deus, recebendo do Espírito Santo, sendo batizado. E a pessoa que está ao teu lado fala assim: está doido esse cara aí, ó. Fanático. Ih, senti nada esse negócio aí, ó. Está empolgado por causa da bateria. Gabriel hoje está tocando bom demais. João Gabriel veio de São Paulo, guitarra. Nossa, está lindo. E o cara do lado está ali recebendo. Aleluia, rabassure, recebo, Deus, te adoro, te adoro. É o mesmo ministrante, é o mesmo microfone, é o mesmo som. Sabe por que você não recebe? Porque você não está respeitando a unção da pessoa que está aqui no altar. É assim. Ah, não, agora é o fulano de tal que vai me dar a palavra de oferta. Ixi. Não, tinha que ser o fulano de tal. É assim. Temos olhado apenas aos olhos humanos. Vamos dizer não para isso, amém? Repita comigo, é necessário crescer. É necessário crescer. Por último, para encerrar. Para viver uma virada extraordinária, precisamos ter zelo e excelência pela obra de Deus. Glória a Deus pela sua empolgação, igreja. Aleluia. Quase fui batizado em outras línguas agora. Para viver uma virada extraordinária em 2021, é necessário ter zelo e excelência pelas coisas de Deus. Zelo pela palavra, zelo pelo teu ministério, zelo pelo teu chamado. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Meu Deus, um dos nossos valores como igreja batista é excelência. Como você conduziu o seu ministério esse ano? Como você conduziu o seu casamento esse ano? Como você conduziu a sua célula esse ano? Como você conduziu a igreja que Deus te deu esse ano? Foi com excelência? Foi com zelo? Lucas 9 diz: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha só, para ter uma virada, primeira coisa, qual que foi? Isso mesmo, fala aí. Fala aí para mim. Está vendo as distrações? Você não lembra que foi falado há meia hora atrás. Volta lá para mim. Está passando o slide ou não está? Está não? Está não? Eu achei que estava. Fui enganado hoje. Vamos lá. Qual o primeiro? Não é distrações. Primeira coisa para viver uma virada: priorize o lugar secreto. Repita comigo: priorize o lugar secreto. Para ficar bem didático e pedagógico, por mão da direita, e fala o quê? Priorize o lugar secreto. Fala para ele. Para a direita. Agora para a esquerda. Não, para a direita de novo. Vamos lá. Priorize o lugar secreto. Agora para a esquerda. Priorize o lugar secreto. Agora para você. Priorize o lugar secreto. Aleluia. Glória a Deus. Qual foi a segunda? Distrações. Aleluia. Evite, tire as distrações, bloqueie as vozes contrárias e elimine a procrastinação. Amém? Terceira coisa, qual foi? Essa está recente, hein?
Descubra o seu lugar no corpo. E que foi o último que eu acabei de falar? O som tá bom aí, gente? Tá chegando bem aí? Tá tudo certo? Tá ouvindo bem aí, pastor Flávio? Deixa eu ver lá, quem está no fundo lá? Estou sem óculos. Deixa eu ver aqui quem. Pastora Juliana, está ouvindo bem? Deixa eu pegar o pessoal. Adriano, está me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Eu estou sem óculos, não consigo enxergar. João Zimar, está no cantinho lá, eu vi lá, ó. Tocha de fogo. Está ouvindo bem? Glória a Deus. Regina, está me ouvindo bem aí? Qual foi o quarto? Zelo e excelência. Você viu que às vezes nós nos pegamos dentro da igreja? Já olhamos no relógio, nossa, já passou 1h30 do culto, começou. Como que você quer viver uma virada? Estou dizendo isso para você, com a igreja, com muito temor, e muito amor, e muita oração e jejum nesse tempo. Os pastores que estão andando perto de mim sabem, Regina, minha intercessora direta, sabe disso. Sabe disso. Às vezes, você clama tanto a Deus, respostas. Você clama a Deus, vai em jejum, propósito, o ano todo, e Deus não responde, porque você não consegue compreender poucas coisas. Um lugar secreto. Você não tem evitado as distrações, não tem bloqueado as vozes contrárias. Você não descobre o seu lugar no corpo, e você não faz aquilo com excelência. É coisa simples, não é uma mágica, não é aquilo que você descobre, não, é coisa simples. Priorizar o lugar secreto. Bloquear aquilo que vem contra a palavra de Deus, contra o ensino verdadeiro, contra o ensino da sã doutrina. Quando você descobre o seu lugar no corpo, você é feliz, você prospera, você ganha almas, você sorri. E quando você faz com zelo. Amém? Quero que você fique de pé, eu quero orar pela tua vida. Posso ouvir um amém? Quantos me entenderam, diz amém. Glória a Deus por isso. Eu tenho uma frase para encerrar. Nós vamos crescer, amém? Porque é necessário crescer, amém? Mas para crescer, é necessário gerar. E para gerar, é necessário ter intimidade. Eu vou repetir. Segura aí, louvor. Para crescer, é necessário gerar. E para gerar, é necessário e é preciso ter intimidade. Muitas vezes a igreja não tem gerado porque não tem tido intimidade. Às vezes a sua célula não está crescendo, a sua rede não está crescendo, porque você não está tendo intimidade com Deus. Por isso que você não está gerando outros. Quero que você feche seus olhos. Quero que você faça uma autoanálise da sua vida esse ano. As luzes serão apagadas. Você pode se ajoelhar, você pode ficar sentado na sua cadeira. Você pode, fala com Deus agora, seu tempo com Deus. O louvor vai ficar só nos instrumentos, ministrando. Fale com Deus agora. Fale com o Eterno neste lugar, Ele está aqui, pronto para ouvir você. Faça uma análise da sua vida ministerial, conjugal, familiar, financeira. Fale com Ele.